Sejam muito bem-vindos a todos. Essa é a nossa terceira aula do primeiro capítulo do livro do Guyton, né? Guyton e Hall, Tratado de Fisiologia Médica. A gente usa aqui a 14ª edição em língua inglesa e em língua espanhola, já que no momento que a gente está gravando esse vídeo não se há disponibilizado, né? A editora Elsevier ainda não fez uma tradução do livro para o português, né? No português ainda a gente está na 13ª edição, uma edição que sofreu algumas reformas notáveis, né? Em termos de valores, de parâmetros, etc. Por isso a gente escolheu usar a 14ª edição como livro de referência para esse curso de fisiologia que tem este livro como um referencial. Ou seja, o curso consiste em apresentar todos os temas do respectivo livro ao longo de mais de 500 aulas que estão programadas. Nessa aula, a gente pretende responder a pergunta o que é reflexo fisiológico, ou ainda responder uma subpergunta que é muito importante no desenrolar do capítulo 1 do livro dos irmãos Hall, né, do livro do Guyton, que é o que é retroalimentação e o que é retroalimentação positiva e negativa e a importância das duas para o controle do processo fisiológico. Nas aulas anteriores, nas duas aulas anteriores, a gente viu o que era o conceito de fisiologia e o que era o conceito de homeostase, né? Fisiologia e homeostases. Perdão, deixa eu mudar a caneta aqui, senão fica difícil de ver. E a gente, então, fez uma conexão entre fisiologia e homeostases, né? No sentido que fisiologia é o processo de transformação, né, que é iniciado por um sinal, né, por um sinal de alimentação, que ele é sentido, ele é transmitido, processado, retransmitido ao órgão de resposta e essa resposta é efetuada. Para tudo isso, a gente deu o nome mais apropriado dentro daquela estrutura das causas aristotélicas de movimento, né? A fisiologia trata do movimento das substâncias, movimento dos hormônios, movimento de sinais elétricos dentro do organismo humano. Então, a palavra movimento é muito apropriada para ser associada com fisiologia, uma vez que a gente costuma associar alguma coisa estática à forma definitiva que o corpo tem, são parte dos domínios de estudo, né, da anatomia humana e da histologia humana, né, como a gente bem se referiu a eles no capítulo 1, são as causas formais dos organismos e a causa formal, a anatomia humana, e histologia humana, a causa formal do ser humano, ou seja, é o estudo da forma do ser humano. Tudo bem? Então, definimos fisiologia como o processo, como nas palavras dos irmãos Hall, dos mecanismos, ou nas palavras do Aristóteles, do movimento, né, que o corpo possui em uma direção, né, a direção que permite que a vida exista de maneira ótima. Então, o movimento ele segue um alvo e esse alvo é a vida otimizada. E a isso a gente chama de homeostase. Tá? Existe em alguns textos, não é muito comum, né, você encontrar para esse movimento o termo alostase. Né? Então, o termo fisiologia está aí esvaziado
E o termo homeostase também estaria esvaziado de duplos sentidos, né? A palavra homeostase, que no livro do Guyton significa tanto uma faixa, né? A gente definiu como uma figura, né? Dentro do universo de possibilidades de uma variável, existe uma faixa estreita onde essas condições são ótimas. A alostase é a definição do processo de convergência de qualquer parâmetro que esteja fora dessa faixa estreita de condições ótimas para a faixa de condições. Ou seja, vamos dizer que meu sódio está abaixo de 135, né? O sódio 130. Mecanismos corporais então começam a sequestrar o sódio nos néfrons para concentrá-lo novamente no plasma sanguíneo. Então, a esse movimento a gente pode dar o nome ou de processo fisiológico ou de alostase. Contudo, essa palavra tem muito pouco uso, ela aparece muito poucas vezes nos livros textos e ela não aparece no livro texto do Guyton. Tá bem? Mas ela é um sinônimo para tudo isso aqui. É uma forma de criar desambiguidade para termos que acabaram assumindo ao longo do tempo diversos sentidos. No livro do Guyton, incluso, né, é importante dizer que este movimento de conversão ele é chamado simplesmente de mecanismos homeostáticos. Ok? Então essa é uma revisãozinha mais ou menos simples do que a gente já passou até o momento. E a gente dizia que de toda forma havia um problema. Porque quando eu tenho um alvo, tá bem? E eu tenho um processo que quer deslocar uma variável até esse alvo, não há nada, a princípio, descrito que impeça que eu ultrapasse os valores desejados. Correto? Então, eu recebo um sinal, né? Eu tenho um sensor que recebe um sinal. Eu tenho um sensor que recebe um sinal que a variável possui um parâmetro quantitativo equivocado. Né? Esse sinal, de forma aferente, atinge o meu centro de processamento, que vai dizer sim, de fato, reconheço que eu tenho um parâmetro fora da faixa ideal, fora da faixa homeostática. E, por meio aferente, ele atinge um órgão capaz de efetuar um processo. Idealmente, esse processo tem que vir até a faixa homeostática. Mas o que impede que esse processo continue ad infinito e ultrapasse a faixa homeostática? A isso a gente dá o nome, né, de reflexo fisiológico. Eu estou tirando esse nome do livro da doutora Silverthorne, porque no livro dos irmãos Hall essa palavra não aparece. Tá? O termo reflexo fisiológico não aparece no livro do Guyton. Mas o que quer dizer reflexo fisiológico? Ele quer dizer que eu tenho tanto uma alimentação do meu sistema, como eu tenho uma retroalimentação do meu sistema. Ele quer dizer, ao mesmo tempo,
que alimentação e retroalimentação fazem parte de um mecanismo único, né? Eu recebo um sinal, esse sinal é encaminhado a um centro de processamento, que é encaminhado a um órgão-resposta, que uma vez que a resposta é colocada em marcha, essa resposta é capaz de interagir com qualquer estrutura, né? Normalmente cada via com uma estrutura da via de alimentação. A esse caminho que eu chamo de via de alimentação, a doutora Silverton vai chamar de alça de resposta, né? Ela chama de alça de resposta. E o mecanismo de feedback, ela chama de alça de feedback. Tá bem? Mas como em português o mecanismo chama mecanismo de retroalimentação, eu acho que o tradutor deveria ter feito uma tradução mais adequada de mecanismo de alimentação. Mas mecanismo de alimentação, nesse caso, é igual de alça de resposta, né? A minha liberdade literal de usar um termo que não está em lugar algum é simplesmente pelo fato de que não existe esse termo no livro do Gaiton. Vocês não vão se deparar com ele. Então, não há um problema. Não quer dizer que o mecanismo não esteja descrito de outra forma. Por exemplo, aqui na minha imagem, eu tenho um mecanismo de reflexo fisiológico descrito por completo, tal qual está descrito no livro da doutora Silverton. Embora os irmãos Hall não usem esses termos em nenhum momento. Eles descrevem isso simplesmente como sistemas de controle. Sistemas de controle, porém, é algo genérico demais, porque o termo controle é genérico demais, né? Você pode ter diversos sistemas de controle que não contam com mecanismos de feedback algum. Por exemplo, você tem um mecanismo balístico no seu corpo, né? Você quer lançar uma pedra em algum lugar, você pega essa pedra no chão, né? Mira seu alvo e lança essa pedra. Acabou a ação. Ela não é retroalimentada, nem positiva nem negativamente. Você cumpriu o seu objetivo e acabou. Tudo bem? Então, nesse caso, você tem um processo fisiológico, porque você recebe um sinal, né, voluntário da sua própria consciência. E esse sinal voluntário, ele desfere para o seu corpo, né, por, sei lá, pela via piramidal. Ele vai fazer com que você ponha em marcha a sua ideia de lançar uma pedra. Ao mesmo tempo, você vai colocar em marcha vários sentidos que vão localizar o seu alvo, medir a sua força e provocar o lançamento. Mas digamos que você tem uma segunda situação. Você quer fazer um lançamento balístico. E voluntariamente você diz, eu vou tacar essa pedra em um alvo específico. E caso eu erre, eu vou continuar lançando essa pedra até que eu acerte esse alvo. Então você criou o mecanismo de feedback negativo, que é quando eu acertar o meu alvo, eu desligo o meu sistema. E aí você lança uma pedra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pedras, até que enfim você acerta o alvo e você desliga o seu mecanismo balístico. Tá certo?
Mas e se você tivesse então um feedback que não desligasse, um feedback que liga o sistema? Você pode dizer, eu vou lançar pedras. Caso eu acerte, eu lanço mais pedras. Caso eu continue acertando, eu lanço mais pedras, e mais pedras, e mais pedras. Para cada pedra que eu acertar, eu lanço 2 mais. Se eu acertar essas 2 mais, eu lanço 4 mais, e assim sucessivamente. Então você cria um mecanismo de alimentação positiva, que só vai se esgotar na hora que as pedras se esgotarem, caso você tenha uma precisão de 100%. Né? Então, a partir disso, você consegue ver que você pode ter um sinal de alimentação que tem 3 possibilidades de desligamento ou manutenção. Né? Você tem primeiro um processo que não envolve nenhum tipo de retroalimentação, você tem um processo de retroalimentação negativa e você tem um processo de retroalimentação positiva. Tá certo? Vamos colocar, não tem mais onde colocar, temos que zerar. Vamos zerar isso aqui. Vamos colocar uma outra folha no lugar. Né? Então, o que a gente tinha? A gente tinha, primeiro, um sinal. Esse sinal provoca uma alça de alimentação. Eu tinha um sinal. Esse sinal se vincula a uma alça de alimentação. E essa alça de alimentação ela pode se vincular novamente com o sinal. A vinculação com o sinal, ou a não vinculação com o sinal, ela gera 3 possibilidades. Aqui, eu gero a possibilidade número 1 de que a minha retroalimentação ela provoque um desligamento do sistema. Eu tenho 2, que a minha retroalimentação provoque uma intensificação da minha resposta. Eu tenho um terceiro, que são mecanismos fisiológicos independentes da resposta. Então, logicamente, em termos lógicos, eu tenho essas possibilidades. Se elas ocorrem em sistemas biológicos ou não, é o que a gente discute adiante. Mas aqui a gente está estudando os sistemas lógicos. Né? Sinal, resposta. O sinal alimenta uma resposta. A resposta é devolvida, então, ao sinal. Ou ela é independente do sinal. Tá bem? Então, dando nome também aos sistemas de retroalimentação, sempre que eu tiver um desligamento ou uma atenuação da resposta, isso é igual a uma retroalimentação negativa. Ou, do inglês, eu tenho um feedback negativo.
Tudo bem? Esta figura, né, que faz referência à regulação da pressão arterial, ela faz referência a um feedback negativo. Né? Ou seja, o meu ponto de referência, ele envia um sinal ao núcleo vasomotor cerebral. Só um segundo que eu preciso tirar o som do computador. O ponto de referência é sempre um sensor. O cérebro faz o papel de processamento de sinal. Então, digamos que haja um aumento da pressão arterial. O sistema de referência, por exemplo, pode ser os sensores carotídeos ou sensores que estão no ápice do arco aórtico. Ou seja, são uma série de neurônios sensitivos que eles detectam um estiramento do vaso sanguíneo. Ou seja, a hipertensão, ela provoca um estiramento do vaso sanguíneo. Se esse estiramento, porém, for direcional, ou seja, todo estiramento ele acontece em uma direção só, eu vou ter uma resposta local para esta mudança. Né? Contudo, se o estiramento ele acontece em diversas direções, indicando que eu tenho uma hipertensão mais sistêmica, então, esses sensores do arco aórtico e esses sensores da bifurcação das carótidas interna e externa, ou seja, quando as carótidas se bifurcam, né? Logo acima há sensores nervosos que podem detectar esse estiramento. E então esses sensores enviam um comando ao cérebro, aos centros vasomotores do cérebro. Ok? Esse centro vasomotor, então, percebe que existe um erro de sinal, ou seja, ele percebe que o neurônio está estirado, ele percebe que a pressão está alta, então ele vai, por meio do sistema nervoso simpático, emitir um sinal. Ou seja, vai colocar em marcha os sinais pelas vias eferentes que fazem que os vasos sanguíneos recebam um sinal de que há uma modificação na pressão geral do sistema. E fazem com que esses vasos, então, se relaxem. Né? O relaxamento desses vasos diminui a pressão sanguínea até o nível desejado. Uma vez que a pressão sanguínea ela baixa, esses baroreceptores, esses neurônios sensoriais que estão no arco aórtico, eles começam então a sinalizar que, olha, não tem mais estiramento. Agora está tudo normal. E como eu não tenho mais estiramento, o meu cérebro para de receber uma mensagem que eu estou em um estado de hipertensão. E o sistema desliga. Certo? Então aí eu paro de mandar sinais para o sistema nervoso simpático para que ele promova o estiramento. Não, para. Está tudo normal agora. Tá ok? Então assim funciona um sistema de retroalimentação negativa. Ok? No corpo humano. Mais um papel, né?
tela mais uma vez aqui, só um segundo. No sistema de retroalimentação positivo, o meu sinal gera uma resposta que amplifica meu sinal. Correto? Por exemplo, quando eu tenho uma ruptura num vaso sanguíneo, eu tenho uma concentração plaquetária com ativação do fibrinógeno nessa região, com o objetivo de obstruir o vaso sanguíneo. Até porque, se eu perder sangue, eu entro no estado de hipovolêmia, a pressão pode cair a um ponto que órgãos vitais comecem a sofrer isquemia por falta de sangue. Melhor dizendo, por falta de oxigênio e por falta de remoção do CO2 naquele tecido ou naquele órgão. Então, uma resposta de retroalimentação positiva ocorre nesses casos. O fibrogênio vai convertendo mais fibrina em mais fibrogênio, em mais fibrina, em mais fibrogênio, em mais fibrina, em mais fibrogênio, em mais fibrina. A resposta pode ser, todavia, tão intensa que eu posso obstruir o vaso e levar à morte do paciente de toda forma, do organismo de toda forma. Ou seja, ele já ia morrer. Porém, a coagulação excessiva também pode matá-lo. Mas esse é um exemplo de retroalimentação positiva. Um outro exemplo muito clássico é o parto. Quando a cabeça do produto começa a forçar o canal do parto para o nascimento, esse estiramento do útero, ele provoca a ativação do hormônio ocitocina. O hormônio ocitocina, por sua vez, aumenta as contrações miométricas. O aumento da concentração miométrica aumenta a secreção de ocitocina, que aumenta as concentrações, as contrações musculares, até que o feto nasça. Nesses dois casos, você percebe que você pode gerar um ciclo infinito de retroalimentação positiva. Então, o que os irmãos Hall vão dizer? Olha, invariavelmente, todo o sistema de retroalimentação positivo dentro do organismo humano, ele está contido num sistema de retroalimentação negativo
maior. Ou seja, a coagulação sanguínea ela possui um mecanismo de cessação, né? Ela vai desaparecer assim que a hemorragia desaparecer. Ou seja, existe um mecanismo que vai dizer, olha, nós precisamos desativar essa cascata de coagulação. No parto, vai chegar a um ponto que a ocitocina vai parar de ser estimulada. E esse ponto é quando o útero para de contrair. E ele para de contrair porque cessa os estiramentos causados pelo produto. Ou seja, o produto nasce, o estiramento diminui. Se o estiramento diminui, você tem menos ocitocina. Você tem menos contração. Certo? Então aí encerra o ciclo de contração muscular, porque encerra o ciclo de estiramento. Ou seja, um sistema de retroalimentação positivo ele está contido dentro de um sistema de retroalimentação negativo, cujo sinal é o nascimento do produto. Ok? Fisiologia, homeostase, reflexo fisiológico. Eita. Mais uma vez. Fisiologia, homeostase, reflexo fisiológico. Esses três conceitos são indissociáveis. E juntos, eles vão causar o que o Aristóteles chamava de causa eficiente. Aí sim, juntos, a gente chega na terceira causa da teoria das causas aristotélicas, as causas necessárias para o conhecimento do ser. Então, a fisiologia é um movimento que pode ser dado em absolutamente qualquer direção. Homeostase é o conceito de que todo movimento ele não é aleatório, mas ele converge para uma faixa estreita de condições e o conceito de reflexo fisiológico é que, uma vez que o movimento é iniciado, ele alcança o alvo e ele é, então, interrompido. Né? Ele não atravessa de forma alguma o alvo pretendido. Que bagunça de flechas, né? Mas, enfim, isso aqui é o resumo final desses três conceitos fundamentais: fisiologia,
homeostase e reflexo fisiológico. Dentro de reflexo fisiológico, eu destaco, então, os sistemas de retroalimentação negativos, como os processos de consequência da resposta, né? Os processos contra a resposta dominantes nos organismos. Ok? Essa é a síntese geral de tudo que a gente viu até agora. E isso aqui é a integração do conceito maior, que é a fisiologia. A fisiologia grande enquanto uma definição da área de conhecimento que a gente está estudando. Né? Eu tenho isso aqui, ó, pequenininho, que faz referência aos mecanismos e que faz referência, sim, àquilo que o Guyton descrevia, né? Aquilo que os irmãos Hall, no livro do Guyton, descrevia como fisiologia é o estudo dos mecanismos, né? Estudo dos processos, estudo do movimento. Então, essa fisiologia aqui pequenininha é a definição, que junto com homeostase e reflexo fisiológico dão conta de explicar essa ciência chamada fisiologia. Por isso que alguns autores vão dizer, olha, não vamos usar a palavra fisiologia aqui para os processos, para os mecanismos. Vamos chamar esses mecanismos de alostase. É uma possibilidade muito incomum. Ou seja, ela é muito técnica, muito referente. Ela aparece muitas vezes em alguns artigos científicos, mas não é uma palavra que ganhou os livros didáticos. A palavra que ganhou o livro didático foi, de fato, fisiologia. Fisiologia, homeostase, reflexo fisiológico, dos quais o mais importante é a retroalimentação negativa. Ok? Esse é o fim de mais uma aula de fisiologia, onde a gente completa esse ciclo dos conhecimentos mais abstratos, dos quais a gente faz uso durante todo o curso. Tudo que a gente fala sobre fisiologia, ou a gente está falando do processo fisiológico, ou a gente está falando da condição de homeostase desejada, ou a gente está descrevendo os reflexos fisiológicos desde a entrada do sinal, que provoca uma resposta, até a eventualidade da existência de um processo de retroalimentação que possa desligar esse sinal. Ok? Então, mais uma vez, muito obrigado pela paciência de assistir esse vídeo até o final. E a gente volta com o quarto vídeo, que completa o capítulo 1 do Guyton, onde a gente fala um pouco de teoria celular e de líquidos e componentes extracelulares. Muito obrigado a todos.